Posso te fazer uma pergunta simples, mas que talvez mexa contigo. Se você continuar tomando as mesmas decisões financeiras que toma hoje, como é que você imagina a sua vida daqui a uns 30, 40 anos? E olha, não é uma pergunta sobre sonho não, tá? Não é sobre o que acontecesse, é sobre consequência. Porque o tempo, ele não negocia com expectativa. Ele só cobra resultado daquilo que você repete todo dia, sem nem perceber. Todo mundo adora falar de dinheiro, não é? Mas quase ninguém gosta de falar de tempo. E menos ainda, de encarar as decisões silenciosas que está tomando agora. Essas que parecem bobas, pequenas, inofensivas, mas que um dia vão cobrar caro, bem na hora em que já não dá mais para voltar atrás. Hoje a gente vai falar de uma dessas decisões, talvez a mais ignorada, talvez a mais perigosa. E se você tem entre 20 e 30 anos, presta atenção. O que você vai ouvir aqui não é exagero, nem drama, e muito menos papo motivacional vazio. É realidade. Esse vídeo pode ser a diferença entre você ter escolha lá na frente ou passar a vida toda tentando correr atrás, tentando compensar algo que, lá no começo, poderia ter sido feito com muito menos esforço. Agora me diz, por que trabalha a vida inteira e mesmo assim nunca consegue parar? Por que tem tanta pessoa inteligente, dedicada, que estuda, que rala, faz curso, acorda cedo, segue tudo certinho e chega aos 50, 60 anos, ainda dependendo de salário, de ajuda da família ou da doria básico? A resposta não está só em ganhar pouco, nem só na crise econômica, e nem sempre é falta de oportunidade. Na maioria dos casos, o problema é começar tarde demais. Tem uma mata muito forte no Brasil, que quase ninguém questiona. Aquela velha frase, aposentar é problema do eu do futuro. Parece até inofensiva, né? Mas por trás dela tem uma decisão invisível. Adiar. E em finanças, adiar custa caro. Muito caro. Quando você tem 20 e poucos anos, o tempo parece infinito. 40 anos no futuro parece outro planeta. A prioridade vira resolver o agora. Pagar conta, viver um pouco, respirar. E tá tudo certo. Só que o dinheiro, ele não funciona na base da urgência. Ele não responde ao desespero do presente. Ele responde a tempo e constância. E aí entra um conceito que quase todo mundo já ouviu, mas pouquíssima gente entendeu de verdade e menos ainda colocou em prática. Os juros compostos. Juros compostos não são mágica, não são rico e muito menos promessa de enriquecer rápido. É matemática básica, aplicada ao tempo. É quando o dinheiro que você investe começa a render e esse rendimento também passa a render. O dinheiro a trabalhar por conta própria. No começo, parece que nem está acontecendo nada. Os valores são pequenos, o crescimento é lento, quase não dá para sentir. E é aí que a maioria desiste, porque a gente quer impacto imediato, quer emoção, mas os juros compostos, eles trabalham no silêncio. E quanto mais tempo você deixar eles ali, quietinhos, maior vai ser o efeito lá na frente. Para simplificar, imagina duas pessoas. A primeira começa a investir com 25 anos. A segunda só começa aos 40. A primeira não é rica, não ganha muito, investe pouco, mas todo mês, sem desespero. A segunda, aos 40, percebe que perdeu tempo. Aí corre atrás, investe mais, faz esforço. Mesmo assim, na maioria dos casos reais, quem começou antes ter dinheiro, mesmo tendo investido menos. No total, parece injusto, mas não é. É só matemática. O que separa essas duas pessoas não é quem se esforçou mais, nem quem é mais inteligente. É o tempo. Só isso. O tempo, meu amigo, é o ativo mais subestimado que existe. E, ao mesmo tempo, é o mais caro quando você comprar depois. O problema é que, quando a gente é jovem, ninguém sente falta de tempo. Você sente falta de grana, de oportunidade, de reconhecimento. Mas tempo parece que tem de sobra, até o dia em que não tem mais. E tem um ponto aqui que quase ninguém fala. Isso tudo não é sobre ficar rico, não é sobre vir renda aos 30, não é de trabalhar cedo e nunca mais fazer nada. É sobre ter escolha, porque a maioria das pessoas não trabalha até os 60 porque ama, trabalha porque não pode parar. E essa falta de escolha, ela não aparece de repente. Ela vai sendo construída aos poucos, decisão por decisão. Começa quando você ignora o futuro porque ele parece longe demais. Começa quando você trata o tempo como se fosse infinito. Começa quando você acredita que
só de ganhar mais dinheiro lá na frente, tudo vai se resolver. E essa é uma baita armadilha, porque ganhar mais não apaga a decisão atrasada. Na maioria das vezes, só aumenta o tamanho do erro. Toda vez que você pensa, depois eu vejo isso, você já está decidindo. Toda vez que você fala, agora não dá, já é uma escolha. Toda vez que você diz, quando eu ganhar mais, eu começo, isso também é uma escolha. Não investir cedo é uma escolha. Não planejar também é ignorar o tempo. Mais ainda, e escolha, cedo ou tarde, cobra consequência. Talvez hoje você não tenha dinheiro sobrando. Tudo bem, não é esse o ponto. O problema não é a falta de dinheiro, é a falta de consciência. Porque se você não tem agora, o dinheiro nunca vai sobrar, não importa quanto entre. Antes de pensar em quanto investir, você precisa decidir quando começar. Antes de pensar em rendimento, precisa entender o custo da espera. O tempo vai passar, com ou sem você, com ou sem investimento, com ou sem planejamento. A pergunta real é, o que você está fazendo enquanto o tempo passa? Porque o tempo tanto pode ser teu maior aliado, quanto o pior inimigo. E agora vem a parte que muita gente ignora, mesmo depois de entender tudo isso. Porque entender como os juros compostos funcionam não adianta de nada se você continua acreditando que ganhar mais dinheiro vai resolver tua vida. É aí que a maioria erra. Mesmo quem se acha consciente, mesmo quem diz que já entendeu, existe uma ideia que parece super lógica, sensata até, mas que na prática destrói o futuro financeiro de muita gente. A ideia é essa: quando eu ganhar mais, quando eu ganhar mais, eu invisto. Quando eu mais, eu organizo minha vida. Quando eu ganhar mais, eu penso no futuro. Parece irresponsável, né? Mas essa mentalidade é uma armadilha, porque ganhar mais não corrige decisão mal feita. Na real, só amplia o impacto dela. Se for um pouco, não vai saber lidar com muito. Se hoje você não tem clareza, um salário maior só vai te dar mais espaço para errar, com mais conforto. E isso acontece o tempo todo. A pessoa começa, aí muda a vida, assume mais gasto fixo, parcela a coisa, se compromete, o dinheiro entra, o dinheiro sai, a sensação de progresso aparece. Mas o controle, esse não vem, porque o problema nunca foi só quanto você ganha, sempre foi como você decide. Tem uma diferença enorme entre renda e patrimônio, mas quase ninguém aprende isso cedo. Renda é o que entra todo mês, patrimônio é o que sobra quando o mês acaba. Tem muita gente que ganha bem e não constrói nada, e tem gente que ganha pouco e mesmo assim consegue construir alguma coisa. A diferença não está no salário de decisão. Quando você coloca toda a tua esperança no ganhar mais, você entrega o controle da tua vida financeira para algo que nem sempre depende de promoção atrasa, emprego acaba, crise vem, a economia muda, e aí o tempo, ele passa, sempre, com uma certeza absoluta. E cada ano que passa, sem planejamento, não é neutro. Ele não fica ali, paradinho, esperando você melhorar de vida. Ele trabalha contra você. E esse é um ponto que quase ninguém quer encarar. Não decidir também é decidir. Não investir também é uma escolha. Não planejar também tem um custo. Ignorar o futuro também gera consequência. Só que esse custo não chega com sirene nem com fatura estampada. Ele vem devagar, se dilui nos dias, nos anos, e quando você percebe, já foi, já passou tempo demais. Outro erro comum é achar que planejamento financeiro é coisa complicada, cheio de planilha, cálculo, coisa técnica, ou que só vale a pena grana. Mas isso é falso. Planejamento começa com um número grande, começa com consciência, começa quando você entende que cada real que passa pela tua mão carrega uma escolha: gastar agora ou guardar para depois, consumir ou investir, prazer imediato ou liberdade futura. E não é sobre viver mal, cortar tudo, se punir, é sobre ter direção, porque sem direção qualquer vento serve, e qualquer vento te leva para longe do controle. Agora, tem também uma romantização perigosa rolando por aí. Aquela ideia de que o segredo é só trabalhar mais, ralar mais
se esforçar até o limite, como se esforço fosse garantia. Mas esforço sem estratégia vira desgaste. Você pode passar 30 anos trabalhando sem parar e, mesmo assim, chegar lá na frente sem nenhuma escolha. Não por falta de esforço, mas por falta de decisão consciente. E tem mais uma coisa que precisa ser dita sem rodeio. O sistema não vai cuidar de você. A aposentadoria pública é feita para dar conforto. Ela foi criada para garantir o básico. Só para sobreviver, confiar só nisso, não é segurança, é risco. E risco que você nem calculou, coragem. É negligência, mas eu sei, essa realidade incomoda, porque ela exige responsabilidade. E responsabilidade dá medo. É mais fácil acreditar que lá na frente tudo vai se resolver, que você vai ganhar mais, que as coisas vão se ajeitar. Mas o futuro não ajeita nada, ele só mostra o que fez antes. Sabe quando você vê uma pessoa mais velha com dificuldade financeira? Na maioria das vezes, não foi por um grande erro. Foi por uma série de pequenas decisões adiadas. E não começou aos 50, começou lá atrás, aos 20. E aqui entra um ponto psicológico forte. Quando a gente é jovem, o custo de errar parece baixo, parece que dá pra corrigir depois. Só que o problema não tá só no erro, tá no tempo que foi perdido. E tempo perdido não volta. Juros compostos não funcionam de trás para frente. Você não tem como acelerar depois para compensar o que não fez antes. O tempo não negocia. É por isso que começar cedo é tão poderoso. Não porque você vai investir muito, mas porque vai investir no lugar certo, pelo tempo certo. Constância vence intensidade. Sempre. Pouco, bem feito e por muito tempo. Vale mais do que muito. Mal feito e por pouco tempo. E isso vale para tudo. Para dinheiro, para hábito, para decisão. Que aí muita gente se perde porque quer resolver tudo com um grande evento no futuro. Um aumento de salário, uma mudança de carreira, uma virada milagrosa. Mas o jogo de verdade é ganho com as pequenas decisões de agora. É ali, no cotidiano, quando você escolhe não esperar o momento perfeito, porque ele não vem. Se você fica esperando ganhar mais para começar, sempre vai ter um motivo para adiar. A vida sempre vai trazer nova despesa, novo desejo, nova desculpa. E sem critério claro, você só reage. E reagir não é decidir, é só sobreviver. Decidir é parar, é olhar, é escolher com consciência. Mesmo quando o valor parece pequeno, mesmo quando o retorno não vem na hora. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: faz sentido, mas ainda está meio distante da minha realidade. Talvez você esteja se dizendo: eu entendi, mas depois eu vejo como aplicar. E esse pensamento é exatamente onde mora o perigo. Entender não muda nada se muda o critério de decisão. Informação sem ação vira só conforto intelectual. É aquele: agora eu sei, mas continua tudo igual. A real diferença entre quem realmente constrói alguma coisa e quem só consome conteúdo financeiro não tá na quantidade de vídeo que assistiu, livro que leu, podcast que ouviu. Tá na disposição de decidir diferente, de fazer diferente, antes de falar de investimento, de produto financeiro, de número, de rendimento. Tem uma coisa ainda mais importante que precisa ajustar: a forma como você enxerga o tempo e o dinheiro juntos. Porque enquanto o primeiro passo é ganhar mais, você vai seguir adiando o que realmente importa. Mas a virada, de verdade, começa quando você muda o critério, quando entende que o tempo é o recurso mais valioso que existe. E que cada ano sem decisão custa mais do que parece. E aí vem aquela pergunta que ninguém gosta de encarar de frente: se a gente já entendeu que o tempo é decisivo, por que mesmo assim tanta gente não começa? Não é por falta de informação, não é por falta de exemplo. É outra coisa, é mais profundo, é interno, é psicológico. E é isso que a gente precisa encarar agora, antes de continuar qualquer conversa sobre investimento, produto financeiro, rendimento. A gente precisa entender o que está travando por dentro, porque se não é falta de saber, nem só de dinheiro, então o que realmente impede as pessoas de comer? A resposta não está fora, está dentro. Existem bloqueios mentais silenciosos que atuam todos os dias. Eles não gritam, eles não assustam, eles se disfarçam de desculpa, de distração, de depois eu vejo. Um dos mais comuns é a ilusão do controle futuro. Aquela crença de que você vai ser mais organizado amanhã, mais disciplinado,
mais consciente, e aí empurra tudo para depois. Mas o problema é que o futuro não cria disciplina sozinho, ele só amplia o que faz hoje. Se hoje você evita decisões difíceis, amanhã vai continuar evitando. Se hoje foge de planejamento, amanhã também vai fugir. Outro bloqueio forte é o medo de começar errado, a sensação de que é melhor não fazer nada do que correr o risco de errar. Tem gente que não investe por medo de escolher mal, de perder dinheiro, e aí paralisa. Só que não começar também é arriscado, e muitas vezes é ainda mais perigoso do que começar pequeno. Errar leve e aprender no processo. Tem também o bloqueio da comparação. Você olha para os outros, vê quem começou antes, quem já tem patrimônio e acha tarde demais. E quando acredita atrasado, já desiste antes mesmo de tentar. Mas o atraso não se resolve desistir, ele só aprofunda. Outro ponto que quase ninguém fala é o peso emocional do dinheiro. Dinheiro não é só número. Ele carrega história, medo, vergonha, expectativa. Para muita gente, olhar para a própria vida financeira dá ansiedade real. E quando algo gera ansiedade, a gente evita olhar extrato, evita ver fatura, evita pensar no futuro. E isso dá um alívio momentâneo, mas cobra um preço alto depois. Existe ainda a armadilha do imediatismo. A gente vive num mundo que valoriza a resposta rápida, prazer instantâneo. Só que juros compostos, planejamento, visão de longo prazo exigem o oposto: paciência. E hoje, paciência virou quase um superpoder. Outro erro comum: medir complexidade com profundidade. Achar que para investir cedo, você precisa entender tudo, fazer curso, saber fórmula. Isso só serve para adiar, porque o que realmente importa não é a complexidade do investimento, é a constância da decisão. Pouco, feito sempre, vale mais do que muito, feito uma vez e abandonado. E aqui tem um ponto fundamental que quase ninguém toca: identidade. Muita gente não se enxerga como alguém que investe, não se vê como alguém que planeja, não acredita que pode pensar no longo prazo. E enquanto você não se vê assim, toda tentativa parece forçada. Você tenta um tempo e larga. A mudança real acontece quando a identidade muda, quando você para de pensar, vou tentar investir, e começa a pensar, eu sou alguém que toma decisões financeiras conscientes, porque identidade sustenta comportamento. Sem isso, qualquer esforço vira exceção. Tem também uma crença bem equivocada rolando que planejamento tira liberdade, que pensar no futuro te limita agora. Mas é o contrário. Planejamento cria liberdade. Quem não planeja tem que aceitar qualquer coisa, qualquer salário, qualquer condição, qualquer aperto. Quem planeja escolhe mais, escolhe melhor. Outro bloqueio muito comum é a normalização da dificuldade. Muita gente cresce achando que viver no aperto é normal, que é assim mesmo. E quando o aperto vira normal, a urgência desaparece. Você se adapta. E quando se adapta, para de reagir. Mas viver sem limite não é normal, é consequência. E consequência pode ser evitada. Tem ainda a falta de conexão emocional com o futuro. O futuro parece distante, meio fictício, difícil de sentir. E o cérebro foi feito para priorizar o agora. Por isso, pensar no longo prazo exige esforço. Você precisa imaginar, visualizar, trazer o futuro para perto. Porque enquanto ele for só uma ideia abstrata, o presente sempre vai vencer. E é por isso que tanta gente entende tudo racionalmente, mas não muda nada na prática. Conhecimento sem emoção não vira ação. E aqui entra um ponto decisivo: responsabilidade, mas não como culpa, como poder. Enquanto você coloca a culpa só nos fatores externos, você perde o poder de agir. Mas quando você entende que suas escolhas têm impacto real, aí sim, você recupera o controle. E não, isso não quer dizer ignorar as dificuldades reais. Quer dizer não se esconder atrás delas. Você não controla tudo, mas controla muito mais do que imagina. E aí a virada acontece, porque começar cedo não é só uma decisão financeira, é uma postura diante da vida. É você decidir que não vai terceirizar o próprio futuro, que não vai empurrar tudo para depois, que prefere encarar o desconforto agora, para não sofrer lá na frente. Não é sobre fazer tudo certo, é sobre fazer com constância. Não é sobre saber tudo, é sobre começar sabendo pouco
e melhorar no caminho. O maior erro não é errar, é nem tentar, é não começar. E quando essa ficha cai, alguma coisa muda dentro da gente. A gente percebe que o problema nunca foi só a oportunidade, era a falta de decisão clara. E quando a decisão muda, o comportamento muda junto. Só que falta a última peça para fechar esse ciclo todo, porque não adianta só mentalidade, tempo e responsabilidade. Tudo isso precisa virar critério, algo simples, prático e repetível, algo que funcione na vida real, nas pequenas escolhas do dia a dia, algo que conecte pensamento com ação. É isso que transforma a consciência em resultado. E para isso, deixa eu te fazer a pergunta mais importante de todo esse vídeo. Se nada mudar hoje, se voar decidindo exatamente como decide agora, onde você vai estar financeiramente daqui a 20 ou 30 anos? Não é uma pergunta teórica, não é filosófica, é prática. Porque o tempo não espera você estar pronto, ele simplesmente passa. Tudo o que a gente falou até aqui, tempo, dinheiro, decisões, mentalidade, bloqueios, tudo converge para uma única coisa: critério. Sem critério, você reage. Com critério, você decide. E a maioria das pessoas não destrói o próprio futuro por irresponsabilidade. Destrói por falta de padrão claro. Decide no impulso, no cansaço, na tentativa de aliviar o presente, mesmo que isso custe o futuro inteiro. E a verdade é dura, mas precisa ser dita. Aliviar o presente quase sempre cobra o futuro como pagamento. Por isso, o verdadeiro divisor de águas não é saber mais sobre investimento, é mudar o jeito de escolher. Você não precisa virar especialista, não precisa saber tudo sobre economia, nem prever o mercado. Você precisa de um critério claro, honesto, repetível, que funcione com pouco dinheiro e que continue funcionando quando você tiver mais. Esse critério começa com uma pergunta simples, mas que muda tudo. Essa decisão compra conforto agora ou liberdade depois. Ela não exige cálculo, exige sinceridade, porque tem muita escolha pequena que parece inofensiva, mas quando você olha por esse ângulo, são gigantes. Parcela que se assumiu sem pensar, gasto que virou recorrente e você nem percebe mais, aquele aumento de padrão de vida automático, compra feita só para aliviar estresse ou frustração. Nada disso é errado, mas tudo isso tem custo. E quando você não custa em liberdade futura, você paga sem perceber. O segundo pilar do critério é a constância, porque nada grande é construído com decisões soltas. Nem patrimônio, nem tranquilidade, nem liberdade. É o pouco, feito todo mês com consciência, que faz o tempo trabalhar a seu favor. Não é intensidade, é constância. O terceiro pilar é a separação. Separar renda de patrimônio. Separar dinheiro que passa de dinheiro que fica. Enquanto tudo se mistura, você destrói. Só administra fluxo. E patrimônio não é quanto fica no final. E manter exige decisão consciente. O quarto pilar é responsabilidade prática. Não como peso, mas poder. Quando você entende que é você quem molda seu futuro, você para de depender do acaso, para de contar com sorte, com aumento, com milagre, e começa a agir dentro do que é possível agora. Talvez seja pouco, mas pouco, feito com critério, muda tudo com o tempo. Agora, tem um detalhe que quase ninguém começa. As consequências financeiras são silenciosas no início e barulhentas no fim. Por isso, tanto aos 50, 60 anos, não porque algo deu errado, mas porque nada foi feito antes. Começar cedo é comprar tempo. Começar tarde é vender liberdade. E o mais cruel, isso acontece sem aviso. Ninguém te diz, essa custar 20 anos depois. Você só percebe quando já não tem mais margem. Mas tem uma boa notícia que quase ninguém fala. Você não precisa acertar tudo, não precisa escolher o melhor investimento, nem acontecer. Você só precisa decidir não adiar mais, decidir começar, ser constante, respeitar o tempo. O tempo não exige perfeição, ele só exige continuidade. E quando isso fica claro, a ansiedade diminui, a sensação diminui, porque você sabe que está fazendo a sua parte. Você para de viver reagindo e começa a viver construindo. Esse é o verdadeiro objetivo de tudo isso. Não é ficar rico rápido, não é status, não é comparação, é liberdade de escolha. Liberdade para mudar de rota. Liberdade para não depender de decisão desesperada lá na frente. E essa liberdade não chega do nada, ela é construída, decisão por decisão.
mês por mês, ano por ano. Talvez agora você esteja pensando, isso tudo parece simples demais. E mas simples não é o mesmo que fácil. O difícil não é entender, é sustentar o critério quando ninguém está olhando, quando não tem aplauso, quando o resultado ainda não apareceu. É aí, exatamente aí, que o jogo se decide. As pessoas que constroem algo diferente não são mais inteligentes. Elas só decidiram manter um critério por tempo suficiente, enquanto outras desistiram no meio do caminho. Se vou até aqui, não foi por acaso. Alguma coisa te tocou, te incomodou, te fez pensar. E esse incômodo é bom, ele é sinal de consciência. Consciência é o primeiro passo, decisão é o segundo, constância é o terceiro, porque sem constância, tudo vira só discurso bonito. Agora a escolha está clara. Você pode continuar do jeito que está, decidindo no automático, acreditando que o futuro vai se resolver sozinho. Ou pode mudar o critério agora, mesmo que de forma pequena. Mesmo que imperfeita, o tempo vai passar, de qualquer jeito. Daqui a 10, 20, 30 anos, ele vai ter passado. A única diferença vai ser o que você fez enquanto ele passava. Se você escolhe não decidir, a vida decide. E a vida não negocia. Se você escolhe pensar antes de agir, você recupera o controle. Essa é a essência de tudo isso. Não é sobre dinheiro, é sobre decisão. Não é sobre quanto você... É sobre como você escolhe. Não é sobre o futuro distante, é sobre o critério que você usa hoje. Se esse te clareza, se inscreve aqui no canal agora. Aqui não tem motivação, nem promessa fácil. Aqui a conversa é sobre decisão, consequência e responsabilidade. Porque, no fim das contas, sempre é assim. Você escolhe e a vida cobra. Porque sua decisão é soberana.